Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui da nossa apostila de toalhinhas escolares. Vamos a mais uma aula de um menininho, tá? Dessa vez eu estou usando a toalha da Valetex Bela Arte na cor linho, tá? Estou aqui com o risco, risquei de ladinho, já com espaço para colocar o nome. Quem quiser adquirir essa toalha e a apostila, o link está na descrição do vídeo. A apostila vai com 10 projetinhos para toalha lavabo. E, ó, na promoção custando apenas R$50, tá? Então, corre lá, garanta sua apostila. Você vai receber por e-mail em PDF, com risco, guia de cores. E de bônus, estou fazendo essas aulas aqui no canal para vocês, deixando tudo salvo para vocês assistirem quando quiserem. Então, bora lá começar a nossa aula. Eu já protegi a minha toalha aqui com a fita crepe, como eu já mostrei para vocês no início desses trabalhos. Vou começar fazendo um fundo básico. Vou pegar aqui um pouquinho da cor caqui. Pincel pituá, pode ser o tamanho 2 ou o tamanho 4. Da minha coleção é a referência A558, ok? Vou usar aqui também um pouquinho do clareador. Clareador incolor, sempre para suavizar os tons. Ó, mistura aqui a sujeirinha do pincel caqui com clareador. E vamos dar início ao esfumado aqui no entorno do menininho. Observe que muito perto do desenho, eu não vou encostar, porque eu sei que esse pincel, se eu for aqui, ele vai manchar. Então, deixo os cantinhos pra gente fazer com pincel menor. Vou vir aqui esfumando, ó. Deixando tudo bem suave, vai pegando o clareador incolor, que ele vai ajudar a clarear, deixar tudo bem suave. Vai fazendo a misturinha lá. Do caqui com clareador, é bem pouquinho caqui. E mais clareador, tá? Pra não ficar muito escuro. Vem aqui. Puxando e esfumando aqui, ó. Muito bem. Venho com o clareador aqui para deixar tudo bem suave. E eu vou fazer uma sombrinha no outro cantinho. Nesses dois cantinhos, eu vou fazer também uma graça e deixar o centro mais claro. Vou pegar um pouquinho do sépia. Tirar muito bem o excesso aqui, dou uma limpadinha no paninho. Pra vir escurecendo, ó. Limpo o pincel. E vem dando essa escurecida. Mesma coisa aqui. Vou limpar aqui o pincel no paninho e venho, ó, dando essa tonalizada. Inclusive aqui, ó. Mas deixando bem suave, tá? Porque o sépia, ele é um tom muito escuro.
esse pincel pituá, eu vou pegar esse stencil aqui xadrez, lá no nosso site, Nações de Arte, tem várias opções de stencil xadrez. Pega aqui a sujeirinha do sépia no pincel, ó, bem pouquinho mesmo. Deixa eu fazer assim, não. Vou pegar um pedaço de fita crepe, só pra fixar, pra ele não se mover. Venho com a mão leve, bem suave, ó, fazendo, pra ficar bem clarinho, ó, fazendo um desenho xadrez no fundo, tá vendo? É super importante cuidar pra não pegar muita tinta. Vem aqui, fazendo esse fundo mais texturizado. Vou pegar mais um pouquinho aqui da sujeirinha de tinta. Vou retirar aqui, ó. Aí fica esse xadrez todo lindo. Reposiciona aqui para dar continuidade. Ficar bem certinho. Pronto. A base do fundo está ok. Eu vou só pegar um pouquinho do sépia com o pincel pequeno, né? Para fazer esse cantinho que o pincel pituá não alcançaria. Então, com o pincel tamanho 4, a 522, eu vou vir aqui, ó, com o sépia. Fazendo o preenchimento do cantinho. Bastante cuidado. Bastante atenção, ó. Aqui do outro lado tem um leve cantinho também. Aqui embaixo, ó, tá vendo? E aqui perto do livro, ok? Aí, nós já vamos para o menininho. Eu vou começar pela camisetinha, que vai ser vermelha. Vou preencher ela com o pincel tamanho 6, tá? Nesses trabalhos, a gente tem que reduzir o número do pincel, porque realmente são bem pequenininhos. Eu tô usando o vermelho escarlate, ó. Cuidado que ela é a alça da mochila. Então, tem que ter esse cuidado. Vou preencher aqui a camisetinha. Com todo o cuidado do mundo. Pronto. Limpo o pincel. Venho com o cantinho de pincel, ó, com o vinho. Marcando a sombra aqui embaixo da alça da mochila. Contorno aqui também, ó. A golinha para dar destaque. Vem aqui.
Marca a sombra aqui embaixo dos livros também. Embaixo do lápis. Pronto. Lavei. Sequei. Vou pegar aqui o cinza claro para fazer a alça da mochila. Vamos preencher aqui tudo com o cinza claro. Gente, é muito mini. Vou pegar o pincel pequenininho, tamanho 2, A522, e a cor cinza chumbo, que já é bem mais escuro, né? Vem escurecendo aqui essa parte interna, de um lado e do outro. Limpo o pincel aqui seco, né, no paninho. Vou pegar uma isca de branco. E vem iluminando, ok? Agora, eu vou para a parte da pele dele, do rostinho. Vou usar aqui a cor pêssego para preencher a parte de pele. Vem preenchendo, ó. Pincel tamanho 6, A522. Vou preencher a sobrancelha porque o cabelo vai ser preto. Então, mesmo depois eu consigo fazer a sobrancelha normal. Olhão. Vem aqui com cuidado, ó, preenchendo esse rostinho. Pronto. A orelhinha. A orelhona, né? Vou pegar o pincel menor, tamanho 4. E já vou preencher as mãozinhas desse garotinho estudioso. Uma mini mãozinha aqui, gente, ó. Mini mãozinha. Coisa mais fofa. Aí nós vamos para a parte da sombra. Vou usar aqui o Jatobá para sombrear, tá? Cantinho de pincel tamanho 4, A522. Já vou escurecer essa parte aqui do pescoço. Vem aqui na orelhinha, ó. Marca a sombra. Já marca essa profundidade.
Ó, vem esfumando, marquei a sombra aqui embaixo do cabelinho. Agora, vem marcando a sombra aqui. Cantinho de pincel. Narizinho, ó, vou marcar a sombra aqui. Tem que pegar bem pouquinho tinta, porque para nós que estamos acostumados a pintar coisas grandes, é um desafio. Eu vou até pegar o pincel tamanho 2, porque aqui o narizinho, gente, é muito piquititito. Então, se a gente pegar um pincel grande, fica mais difícil. Ó, o cantinho do pincel, tamanho 2. Vem marcando aqui, ó. Pronto, dá aquela escurecidinha. Aqui, ó, embaixo aqui da boca, eu faço como se fosse o queixinho, sabe? Pronto. Aquela esfumadinha, ó. Deixando bem. Dá uma escurecidinha aqui. Beleza? Ainda com o pincel agora tamanho 2, nós vamos nas mãozinhas, que também são mini, gente. Olha o tamanho dessa porqueirinha dessa mão. Vem aqui com o... Eu me divirto pintando essas bichos fofinhas. Fofurinha, ó. Vem aqui e separa nos dedos. Se pegar muita tinta, você cobra a mão inteirinha. Faz separação dos dedinhos. Mesma coisa aqui. Ok? Vou pegar o pincel tamanho 000 pituazinho, a 558, um pouquinho da cor palha. Tirar o excesso aqui, ó, o pincel tá seco. Pra dar uma iluminadinha em alguns pontos, ó. Aqui na bochechinha, aqui no queixinho, na testinha, pra dar volume, ó. Tá? E aqui na orelhinha, tá bom? Ah, tá, com o pincelzinho, o chato, né? Cantinho de pincel tamanho 4 ou tamanho 2, eu posso vir com um pouquinho do palha aqui no narizinho pra criar um volume, tá bom? Olha, já tá uma fofurinha. Aí vamos pro próximo detalhe. Agora, gente, nós vamos preencher o cabelinho dele com
com a cor preta. Preenchimento. Não tem segredo, eu vou usar o pincel tamanho 8. Se precisar, a gente diminui, tá? Então, só vir preenchendo primeiramente, seguindo o risco. Não coube, deixa que depois eu venho com o pincel tamanho 6. Preenchendo bem direitinho, com muito cuidado, tá? Vou pegar o pincel A522, tamanho 6. Ele é menorzinho, ó. Pra gente preencher os espacinhos menores desse rapazinho. Cuidado aqui com o lápis. Pode pegar o pincel A543, tamanho 6 ou tamanho 8, que ele é fininho. Pega o preto só de um ladinho, ó. E já vem puxando uns fiozinhos rebeldes, né? Não ficar tão retinho. Um pouquinho arrepiado. Dá mais volume, né? Aí eu vou pegar um pouquinho do caque pra iluminar sobre o preto. Então, pega um pouquinho do caque, pincel de ladinho, ó. Vem aqui seguindo o desenho. E vem dando essa iluminada no cabelinho, ó. Lado de cá. Puxando, ó. Pouca tinta por vez. Depois a gente puxa os fiozinhos. Mas olha que fofura, gente. Vou pegar aqui agora e vamos trabalhar a parte aqui do olhinho. Pincel tamanho 2, A522. Vou vir aqui, ó, com o branco primeiro. Fazendo esse lado de fora do olhinho. De um lado. E do outro. Vou pegar um pouquinho do cinza. Pra fazer a sombra aqui, ó. Cantinho de pincel, ó, vem escurecendo.
parte de cima. Nos dois, tá? Agora eu vou pegar o pincel tamanho 4. Vou pegar a cor marrom. Fazer um olhinho mais escuro. E vou preencher aqui com o marrom. Desse jeito. Aqui também. Tenta fazer um lado igual ao outro. Pronto, preenchemos com marrom. Esses bonequinhos são bem olhudo mesmo, tá? Pego o rústico no cantinho de pincel, limpei o pincel antes. Vou escurecer a parte de cima. Mesma coisa aqui. Escurece. Dá uma lavadinha no pincel. E vem aqui com a tinta branca, bem pouquinha tinta. Iluminando. Limpo o pincel. Agora eu posso dar a espalhadinha. Vamos esperar secar pra gente poder retocar. Eu vou preencher a boquinha aqui, ó. Essa parte dos lábios. Primeiro com o pêssego. Amarelo pêssego, gente, perdão, não é pêssego, é amarelo pêssego, o tom que a gente usou na pele. Depois eu pego um pouquinho do coral. Pra dar uma tonalizadinha. Se ficar muito rosado, fica parecendo batom. E eu vou usar o jatobá. Pego aqui o jatobá. Escureço aqui no centro, ó. E vou dando uma sombreadinha nos lábios, ó. Tem que ser bem pouquinho de jatobá. Lavo o pincel, seco, vou pegar um pouquinho de nada do branco. Pra dar uma iluminadinha, tá? Deixa ir secando. Já que eu estou com branco, pincel tamanho 2, eu já vou preencher aqui, ó. A parte das folhas do caderno, que é essa parte aqui do meio. Pega um pouquinho do cinza. Pronto. Aí, essa parte quadradinha também é pra fazer com branco, ó. Isso aqui. Já aproveito. E preencho ele também. Pincel tamanho 4 aqui agora.
Vou pegar o azul celeste para fazer a capa do caderno. Vou preencher logo essa bordinha, ó, pincel de ladinho. Venho aqui com o azul celeste. Pronto, aqui do outro lado também. E vamos preencher o restante da capa. Pode vir contornando, ó. Primeiro. Só terminar de preencher bem direitinho. Muito cuidado aqui perto da mãozinha, ó. Pra acabar não manchando. Vou limpar o pincel, tirar o excesso e vou pegar um pouquinho do azul cobalto. Vem esfumando, ó, marca essa sombra. Dá uma escurecidinha. Pronto. Agora, nós iremos para a parte do lápis. Ele está segurando um lápis. Então, vamos trabalhar nele. Eu já vou com o cinza chumbo fazer a pontinha aqui do grafite, ó. Pincel tamanho 2 ou 4. Tiver mais fácil para vocês. Faz a pontinha do lápis com o grafite. Com o cinza chumbo, perdão. Vou pegar o camurça. Deixa eu localizar o bonitão aqui. Pra gente preencher essa parte aqui do lápis. A parte da madeira, né? Olha só. Pronto. Vou pegar um pouquinho do marrom, bem cantinho de pincel, ó. E vou dar uma leve escurecidinha aqui na parte superior. Só um pouquinho de tinta mesmo. Agora, com o pincel tamanho 8 e a cor amarelo cádmio, eu vou preencher a parte do lápis. Essa área maior. Então, vem aqui
Com muito cuidado. Preenchendo. Olha que cor linda, gente. Em contraste com o vermelho e o azul. Agora eu vou pegar o pincel tamanho 6 para preencher o pedacinho da parte de cima, que ele é menor, né? Vai ser mais fácil preencher com o pincel menor. Limpo o pincel, vou pegar um pouquinho do caramelo, pra gente poder sombrear. Cantinho de pincel com caramelo, vem aqui, ó. Pincel tamanho 6 ainda. Vamos marcar a sombra aqui embaixo da mãozinha dele. E esfuma. Marca a sombra aqui. E vai esfumando. Desse jeito. Mesma coisa aqui, ó. E aqui também. Marca a sombrinha. E vem aqui. Limpo o pincel, vou pegar aqui, ó, um pouquinho do branco. E venho iluminando. Na quina, tá? Do lápis. Beleza? Aí, nós vamos fazer essa partezinha metálica. Essa partezinha aqui, aquela partezinha metálica, eu vou preencher com cinza claro, usando o pincel tamanho 2. Deixa eu pegar ele aqui, que eu tinha pegado errado. Muito pequenininho, então a gente vai usar pincel tamanho 2. A522, 2. Desse jeito aqui, ó. Aí, preencher, eu vou limpar o pincel. Pego um pouquinho, bem pouquinho do cinza chumbo. E venho sombreando, tá?
bem pouquinho tinta. Lavo, seco o pincel. Vou pegar a tinta branca, bem pouquinha. Vem iluminando essa bordinha. E aqui no meio também pode dar um leve iluminada. Depois a gente volta, retocando, obviamente. Isso aqui vai secar, gente, ó. A gente precisa que ele seque pra gente fazer as finalizações. Enquanto seca, eu vou personalizar aqui com o nome, tá bom? Eu vou usar esse stencil aqui, que é de ponto cruz. Um alfabeto de ponto cruz que fica lindíssimo quando a gente aplica. Primeiro, eu vou vir com a fita crepe delimitando aqui, ó, pra ficar bem retinho, senão a gente acaba fazendo torto. Tem uma aula gratuita aqui no canal do YouTube, que eu pintei uma toalhinha escolar de menina, que eu ensinei vocês a tirarem a medida, tá? Então, quem tem dúvida, assim, mais ou menos sobre como medir, pra ficar pelo menos mais certinho, assiste essa aula gratuita aqui no canal, só pesquisar toalhinha escolar que vocês vão encontrar. Vou usar aqui o sépia. Se o sépia seu tiver muito grosso, você coloca um pouco de diluente. Pincel aqui é o pincel de aplicar stencil A531. Tamanho, esse é o tamanho 2. Vou posicionar aqui, se você quiser pode vir com a fita crepe, fixando, para evitar que ele se mova. E vou aplicar aqui, ó, com sépia, combinadinho com o fundo. Aí, se você mudar a cor do fundo, use um tom acima do que você usou no fundo, né? Pra destacar. E vem aplicando. Com batidinhas, demora mais, mas é mais certeza que não vai manchar, né? Extravasar a tinta. Então, é mais seguro. Fiz aqui o A. Vamos agora com o R. Posiciona aqui. Vem aplicando. R. Vem aqui com T. Pronto. O U. Fiz o U errado. Era esse, fiz esse. Esse aqui era o V. Já foi, vai ficar parecido. Prestem atenção, não faço como eu. Eu vou finalizar com o R, tá? Pelo menos é uma letra parecida. Se fosse pior, já era. Pronto. Arthur. Ninguém conta que é um V, tá? Por favor. Ó. Vou pegar aqui o pincelzinho tamanho 2. A522. E onde tem um recortezinho, como é o caso aqui, a gente pode vir unindo.
Em alguns pontos a gente consegue unir, ó. Tipo aqui. Vou pegar um pouquinho do branco, bem de leve. Esse alfabeto, ele é lindo, gente. Lindo, é um dos mais vendidos na nossa loja. Vem aqui na área mais larga, ó, com um pouquinho do branco. Iluminando. E olha só como ficou combinando, né? Eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado das tonalidades. Agora, nós vamos para retoques e finalizações. Vou pegar o vinho pra gente retocar aqui. A camisetinha, pincel tamanho 4. A 522. Vem retocando. Muito cuidado. Agora com o cinza chumbo, eu vou retocar aqui a alça da mochila usando o pincel tamanho 2, tá? Dá uma puxadinha, ó. Ok? Agora, com o jatobá, nós vamos vir pincel tamanho 2, dando um retoque na sombra da pele, ó. Mas se na primeira vez nós usamos pouca tinta, agora é menos ainda. Vou fazer o detalhezinho aqui com ele, depois eu pego o pincel tamanho 4. Vou pegar aqui o pincel tamanho 4. Para as áreas maiores, cantinho de pincel. Dá uma leve retocadinha aqui embaixo do cabelo, ó. Um pouquinho aqui também, ó. Próximo aqui do olho. Olha que fofurinha, gente. Vou pegar levemente um pouquinho do coral, tiro muito bem o excesso aqui, ó. Pode ser no pratinho. Vou limpar mais um pouquinho no pano. Só pra dar uma esfumadinha aqui, pra dar um arzinho de saúde. Não ficar aquela coisa assim muito esbranquiçada. Com o rústico, vou retocar aqui no olho. Eu vou pegar o pincel tamanho 4 com caramelo.
Retoca a sombra aqui, ó. Pronto. Vou pegar agora o preto, molhar o pincel no tanquinho, diluir um pouco de tinta preta pra fazer, puxar mais uns fios, né, no cabelinho, ficar mais leve. Pincel da Condor 422 000, tinta preta diluída, ele tem as cerdas mais largas, mais alongadas. Vou vir aqui bem de leve, ó. Puxando uns fios. Bem só mesmo pra dar uma marcadinha, tá? Vou pegar o pincel menor, o A544, tamanho 00, com preto mesmo puro, ó. E vou fazer a sobrancelha. Puxando aqui, ó, seguindo o risco. E faço também aqui a pupila, tá? Vou pegar aqui. Fazer o olhão dele, que é um olhão arregalado. Tenta fazer uma mais parecida possível com a outra no tamanho. Vou pegar um pouquinho do branco para poder iluminar. Fazer aqui o brilhinho, ó. Um pouquinho do branco. Eu pego o preto bem de leve, mais diluído. Dá uma contornada. Agora, com o line, né, o filete da Condor, tem a cerda maior, pega aqui a tinta preta diluída e vamos contornar isso aqui. Lá do outro lado, mesma coisa. Dá uma leve puxadinha, ó.
E a parte de cima. Vou deixar mais escuro, tá? Aí, eu vou pegar a cor marrom. Também vou vir aqui no godê e diluir um pouco de marrom pra gente contornar a pele. Com o pincel da Condor, que tem a seda mais alongada, eu vou vir contornando as áreas maiores, ó. Muito cuidado. Lava o pincel. E agora com o filetezinho A544 00, eu vou vir com muito cuidado. Fazendo aqui o narizinho. Aumenta aqui a profundidade. Faz aqui a boquinha, ó. Dá uma puxadinha. A mini mão. É uma mini mão. Puxar aqui um cíliozinho bem. Pequenininho. Com o preto, eu vou retocar aqui a alça da mochila, tá? Aqui no lápis, gente, eu vou diluir um pouquinho do caramelo. Na verdade, no lápis dá pra mim retocar com o marrom. Fazer o contorno, na verdade. Fica bem próximo, ó, pincelzinho filete. Venho aqui com o marrom diluído. E contorno. Aos pouquinhos, ó. Pega um pouquinho do preto.
O caderninho eu vou retocar com azul cobalto. Que não é retoque, gente. Eu tô chamando de retoque, mas é contorno. Tô trocando os nomes. Pego aqui um pouquinho do azul cobalto diluído. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Bom, pessoal, o resultado ficou assim, mais um sapequinha prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha no vídeo. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!